Fala galera que curte, que acompanha o Planeta Caminhão. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está gerando muito interesse, muitos comentários, que é caminhão movido a gás, né? Vamos falar dos dois tipos de gás. Aqui tem dois caminhões, no estado líquido e no estado gasoso. E vamos bater um papo aí com o Paulo Genesini para tirar todas essas dúvidas aí com a galera que curte caminhão. Vamos lá! Olô, como é que tá? Tudo bem? Beleza aí, cara? Maravilha. Maravilha. Paulo, bom, temos aqui dois caminhões a gás, né? Realmente está chamando muita atenção aqui nessa Fenatran 2019. E gás que gera ainda muita dúvida, né? A gente tem a oportunidade de falar um pouquinho lá do caminhão a gás lá em Tatuí para o pessoal, mas aqui você trouxe outro caminhão a gás, né? Um outro modelo de caminhão a gás, né? Então conta um pouquinho mais sobre o que você está apresentando aqui para nós. É natural gerar dúvida porque é uma coisa nova, né? E a Scania está acreditando, apostando na solução a gás, porque é parte do propósito de sustentabilidade da Scania, né? Todo mundo aqui está falando sobre futuro, sobre eletrificação, carros a hidrogênio, e a Scania também acredita nisso, isso está lá no futuro. Mas o gás é uma solução, ela é viável e ela está disponível aqui agora, por isso que a Scania está apostando nela, né? Disponível aqui agora, é disponível de imediato? De imediato. Aqui na Fenatran nós abrimos a possibilidade de pedidos para nossos clientes. Nós vamos começar a produção em série a partir de março do ano que vem e entregas a partir de abril. Então aqui na Fenatran o cliente já pode efetuar seu pedido, encomendar o seu veículo a gás. Agora, antes de falar da parte técnica, né? Ele tem um preço superior, né, ao motor a diesel, né? Mas em quanto tempo que ele consegue se pagar? Tem uma conta para isso ou não? Tudo isso depende muito da operação, do quanto que o cliente vai rodar, quanto que ele paga o diesel, quanto que ele paga o gás, mas nas operações que nós temos feito esse exercício, ele tem se mostrado viável. Ele consegue se pagar durante a vida útil dele, ele está mostrando uma economia do custo por quilômetro do combustível do gás em relação ao diesel, a manutenção tem se mostrado no mesmo nível, sem falar no benefício da sustentabilidade. Então, a Scania acredita na viabilidade. Legal, mas desculpa até insistir porque é muita curiosidade, né? Você acha que é o quê? Teoricamente uns 3, 4, 5, 10 anos? Tem algum cheiro disso aí? Numa condição média assim, em 3, 4 anos ela deveria se pagar. O que está acontecendo agora, até entrando um pouquinho mais na parte técnica, os motores a gás, eles funcionam tanto com o gás natural quanto com o biogás, o biometano. Então, a maneira que você produz o biogás, o biometano, é a partir de alguma biomassa. Dejetos da agricultura, lixo, esgoto, qualquer matéria orgânica é um potencial produtor de biometano. E muitos clientes, muitas empresas estão interessadas nisso. Isso está começando a fomentar, e a Scania acredita, né, porque nós estamos sendo procurados por essas empresas, que isso vai aumentar muito. Então você vai aumentar a disponibilidade, vai aumentar a concorrência e o preço desse gás ele tende a baixar. E o próprio gás natural, enfrentando essa concorrência, também ele não vai subir na medida do diesel, né? Porque o diesel a gente sabe que daqui para frente ele só tende a subir. Então por isso que a gente acredita, ele é viável hoje, mas ele vai ficar cada vez mais viável. Tá, legal. E você está falando que é o mesmo motor para os dois tipos de gás, só que, curiosidade, esse motor, o quanto que ele é diferente do motor a diesel da Scania, né? Tá. Conta um pouquinho mais sobre isso. Tá. Esse motor a gás da Scania, ele nasceu a gás, ele não é como um motor que a gente pega a diesel e transforma a gás. Então, até por isso que nós conseguimos entregar o mesmo desempenho de um veículo a diesel. As suas curvas de potência, de torque, elas foram projetadas para entregar o mesmo desempenho de um veículo a diesel. Mesmo assim, ele tem muitos componentes em comum com o motor a diesel, o bloco, as bielas, quer dizer, nós podemos falar que até 80% das peças são incomuns com o motor diesel. Mas a parte de cabeçote, porque eu tenho uma taxa de compressão diferente, eu trabalho com velas, né, no motor a gás, diferente do motor a diesel, é um ciclo Otto, não é um ciclo diesel. Sim. Então ele tem a sua diferença. E obviamente toda a parte de tancagem, ela é diferente do diesel.
Mas então, o que eu quero dizer? O gás, ele entra como parte do conceito modular Scania. Eu já tenho um conceito modular na Scania, onde eu consigo combinar cabinas com motores, com configuração de roda. O gás é mais uma opção. Eu consigo combinar. Obviamente ele tem algumas limitações técnicas, como o diesel também tem, mas assim, ele é parte do conceito modular. Legal. Tá? Agora, explica pra gente um pouquinho mais. Podemos ir lá perto? Vamos lá, ali? vamos lá. A gente, quando falou do caminhão a gás lá no Planeta Caminhão, a primeira pergunta que veio é sobre segurança. Claro. Primeira pergunta, o pessoal fala assim, e se bater do lado vai explodir? Realmente, a pergunta houve, né? Seria legal até ouvir sua opinião sobre isso. Né? Claro. Obviamente, a segurança sempre é uma preocupação. Essas válvulas que você comentou, esses aqui são os cilindros, né, do gás comprimido. Os cilindros são extremamente seguros. Eles são fabricados no mesmo processo de fabricação do que um míssil militar. Então, isso aqui, o caminhão vai acabar, isso aqui não vai acabar. É extremamente resistente, isso aqui não tem perigo nenhum. Agora, essas válvulas, em cada um desses cilindros você tem 3 válvulas de segurança que vão detectar temperatura, pressão ou vazão anormal. E aí elas vão atuar, elas não vão deixar que a pressão se eleve muito num curto espaço de tempo, o que poderia ter algum risco de explosão. Então, essas válvulas estão aqui para evitar qualquer tipo de acidente. Cada cilindro tem 3 válvulas. De segurança. Tem 3 funcionalidades, de segurança. Exatamente. Conta aí o caminho, daqui o gás vai para onde? Como é que ele chega no motor? Ele tem uma placa, né? Porque aqui ele está em alta pressão, 200 bar. Ele tem uma placa em que você reduz essa pressão e entra no caminho normal do motor a gás, né? Que aí tem toda a tecnologia de injeção, de mistura com ar, o combustível entra na pressão correta, na temperatura correta para fazer a queima ótima para eu conseguir extrair a potência e o torque que eu preciso. O motor a gás da Scania, ele funciona tanto com o gás natural. O gás natural, lembrando, é aquele que, quando eu perfuro um poço de petróleo, é aquele que está em cima do petróleo. Né? Ele é um gás fóssil, né? Ele está lá em cima. Ele funciona tanto com esse gás quanto o biometano, que é aquele que vem a partir da biomassa, a partir do bagaço da cana, do esterco, do que for. Então, é o mesmo motor, ele funciona para os dois, porque o princípio dos dois é o metano. E tanto um quanto o outro, ele pode estar na forma gasosa, comprimida, ou na forma líquida. O gás liquefeito. Então ele está esfriou aqui, é isso, né? Para ele ser líquido, ele tem que estar... Aqui ele é abastecido a menos 163 graus Celsius, tá? Essa é a diferença, né? Então ele está aqui líquido. Esse tanque, fazendo uma analogia, ele é como se fosse uma garrafa térmica grande, para manter essa temperatura e manter o gás no estado... Eu prefiro pensar que ele é um barril de chope. Pode ser. Legal. E é para ele se manter no estado líquido. Ele fica gelado mesmo quando está abastecido? Ele fica gelado aí dentro. Tá. Porque a partir do momento que ele vai esquentando, ele vai virando o gás, né? O gás a menos 160 e poucos graus é como se fosse a água a 20 graus, quer dizer, ela chega uma hora que evapora. Perfeito. Então, o que acontece? Vai aumentando a temperatura, ele vira gás, aumenta a pressão, ele tem uma válvulazinha que vai liberando essa pressão para não ter perigo. Tá. Mas qual que é a vantagem de você ter o gás liquefeito? Eu consigo colocar mais quantidade de gás nesse espaço, que vai me gerar mais autonomia. Tá. Essa é a vantagem do liquefeito. Ou seja, quanto que seria uma autonomia de um caminhão desse versus aquele ali? Só para ter uma ideia. Esse caminhão teria uma autonomia entre 1.000 e 1.200 quilômetros e aquele caminhão nós estamos alcançando uma autonomia de 500 a 550 quilômetros. Então, praticamente o dobro. Qual é a desvantagem desse? Hoje no Brasil você ainda não tem uma infraestrutura estabelecida para abastecer um gás liquefeito. O CNG já é muito mais fácil, você acha esse do posto de gasolina aí. O GNV é o mesmo gás que da mesma maneira de abastecimento aqui. Agora você estava comentando do estado líquido, né? Se ele fica parado, vamos supor, um mês, encheu e ficou parado um mês, ele vai ficar estável por um mês ou ele vai vazando e vai... Ele vai vazando, não é uma desvantagem, porque o caminhão ele foi feito para andar, né? Sim, exatamente. Então assim, se ele fica muito tempo parado, ele tem esse efeito que a gente chama o boil-off. Que é, na verdade, a evaporação, né? Ele vai se tornando gás e, como vai aumentando a pressão, ele vai liberando. Então, o gás liquefeito, se você tem uma operação que você não tem
Se não roda constantemente, ele não é a solução ideal. Entendi. Aí é melhor um... Mas ele não tem nenhum esforço de refrigeração, é só Não, o material só manter térmico, manter, tá. Esse tanque aí tem uma parte de vácuo, isolante térmico, então ele é uma... Em termos de custo, eles são parecidos também? Eles são parecidos, esse aqui é um pouquinho mais, o custo mais elevado por conta dessa tecnologia aqui dos tanques, ele é um pouquinho mais caro, né? E o que é aqui? A gente está vendo o que aqui? O que é esse aqui relógio? Isso aqui é um manômetro, justamente para monitorar a pressão aqui dentro. Tá. Quando ele começa se tornar gasoso, a pressão vai aumentando, você monitora aqui, ele não pode passar de... Na verdade, quando chega a 16 bar, ele libera. A pressão aí dentro está de 10 a 16 bar. Ali é 200 bar no CNG, então é muito mais, né? Muito mais. Agora, uma curiosidade, assim, na prática, no painel do caminhão, ele tem um medidor do tanque? Sim. Como o diesel, né? Tem o diesel vazio cheio. A gente vê em porcentagem. Aqui tá é por pressão, como é que é? Que ele 100% cheio. Não, ele enxerga por volume mesmo. Volume, pressão, legal. Muito bem. Maravilha, Paulo. Obrigado, viu? Pelas informações, pelos esclarecimentos. Obrigado. Uma ótima feira aí pra você, viu? Valeu, valeu.